Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Douglas dos Seis Ferreira, eu sou membro do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Atualmente estou no sétimo período e hoje eu vim conversar um pouco com vocês e tentar explicar um pouco sobre a pulverização na cultura do milho. Eu dividi minha apresentação em esses tópicos: a importância da cultura do milho, estádios fenológicos, para a pulverização do milho, principais pragas e doenças, estratégias para combater pragas e doenças, principais maquinários, novas tecnologias e também a conclusão, e também a referência de onde eu tirei cada item desse slide. Então, vale ressaltar como de início a importância da cultura do milho. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo. Primeiro é os Estados Unidos e segundo a China. Vale também lembrar que o milho é uma ótima fonte de alimento para toda a população, porque ela pode ser feita vários alimentos que é para o nosso consumo mesmo. Também para alimentação animal. Muitos animais se alimentam do milho, uns animais se alimentam do grão, outros animais se alimentam da planta inteira em si, como seria a silagem para a pecuária, onde que a silagem ela é feita com a espiga e também a planta inteira. Indústria de biocombustíveis, impactos econômicos que ajuda tanto no PIB do Brasil e o desenvolvimento tecnológico. Estágio fenológico. O estágio fenológico é o desenvolvimento da cultura do milho. Ele pode ser desenvolvido em dois estágios: o vegetativo e o reprodutivo. O vegetativo é quando a planta se desenvolve no solo e depois ela vai emergir. Quando ela emergiu, ela está na fase vegetativa, que ela retira o nutriente do solo, tudo mais, e depois ela vai para o estado reprodutivo, onde que ela já está com o fruto que eu falo seria a espiga de milho, e já começa a se desenvolver, mesmo assim continua retirando nutrientes do solo, mas ela já está com os frutos, tentando se desenvolver. Vou mostrar para vocês mais aqui, mais explicado mais aqui na frente. Aqui, ó. Até aqui seria o estado vegetativo, onde a planta emergiu, começou a se desenvolver. Quando ela está no seu pico de desenvolvimento, ela começa a ter a primeira espiga de milho. Vai desenvolvendo, e aqui seria onde que seria colhido o grão mais seco, mas com menos quantidade de água no fruto. Épocas de pulverização do milho. O milho ele é dividido em quatro estágios. Como que seria? O pré-plantio. Ele controla de plantas daninhas para poder competir e atrapalhar a emergência do milho. O que seria isso? Antes de você fazer o plantio da semente, você faz o pré-plantio. O que seria isso? Você pulveriza o seu terreno, a sua área que você vai plantar o milho, para ter um controle das ervas daninhas, porque querendo ou não, ela é um principal problema para os produtores atualmente, porque ela atrapalha muito o desenvolvimento da planta e também rouba os nutrientes do solo, que seria para a planta e acaba indo para as ervas daninhas. Pré-emergente. O pré-emergente é antes da planta emergir. Ela é aplicada de herbicidas para inibir as atividades de fotossíntese das ervas daninhas. Exatamente, seria o mesmo sentido, mas antes de emergir. Seria para ainda mais acabar com as ervas daninhas. O pós-emergente é depois que a planta emergiu e já está na fase vegetativa e ela começa a se fazer a aplicação de herbicidas para potencializar o efeito residual do controlar as plantas daninhas até a colheita mecanizada. E depois também tem o tratamento tardio, que é a aplicação de herbicidas na entrelinha do milho. E eu vou até voltar um slide para tentar te explicar para vocês. Aqui seria antes disso aqui, seria o pré-emergente. Depois, aqui nessa fase aqui, seria o pós-emergente, onde a planta já saiu do solo. E aqui seria o tratamento tardio, por aqui mais ou menos, seria mais aqui na entrelinha do milho. Principais pragas e doenças. Eu trouxe algumas aqui e para vocês terem o conhecimento mais assim a fundo, seria o cercosporiose. É meio complicado falar, mas essa seria uma doença, um fungo que ataca principalmente na fase de floração do milho, tem como característica o surgimento de manchas com a coloração acinzentada ou verde oliva. A ferrugem polissora.
É uma doença foliar de média altitude, apresenta pequenas bolinhas de cor alaranjada, mas que podem evoluir para uma coloração marrom escura. Essa é uma das principais que você vê atualmente. Trouxe até uma imagem no próximo slide para vocês verem. E ela é meio complicada quando ela está em, tipo assim, se ela se desenvolve mais na sua cultura, ela acaba danificando muito a sua produção em questão de baixa produtividade. Percevejo castanho. Ataca as raízes das plantas, causando sérios problemas com deficiência e nutrientes. Tem a acritonose, que é uma lesão na manchas amarronzadas nas folhas e no colmo das plantas. Pode afetar qualquer fase do desenvolvimento. Tem também a mancha branca, que seria uma lesão de aspecto amarelo palha, mais severo quando instalados na fase reprodutiva, atrapalhando o processo fotossintético. Cigarro do milho. Perda de até 100% da plantação, prejuízo desde o processo de fotossíntese à formação de uma camada de fungos na folha. Essa daí também é a cigarrinha também atrapalha muito os produtores atualmente, que quando ela se desenvolve em alta escala e aí acaba atrapalhando muito. A lagarta elasmo se aloja no interior dos caules das plantas. A lagarta acaba por enfraquecer as folhas centrais e impactar a absorção de águas e nutrientes. Aqui é umas estratégias para combater as pragas e a doença. Primeiramente, não mais importante, mas sendo importante, você tem também identificar o patógeno. Claro, falei não mais importante, mas é o mais importante, né? Porque você tem que identificar, tem que saber qual aplicação que você vai fazer, qual o veneno que você vai fazer, e aí você tem que identificar. Investir numa pulverização mais precisa, você tem que investir numa pulverização que não vai te atrapalhar, não vai te, questão de atrapalhar, eu falo questão do benefício. Você não pode gastar dinheiro a mais, entendeu? Tem que ter a maior economia possível. Selecionar umas cultivares mais resistentes. O que seria isso? Seria alguns milhos, algumas plantas de milho que são mais resistentes, são tratadas para ter naquele ambiente, aquela região, e isso ajudaria muito para você economizar em questão de dinheiro. E também o controle biológico de pragas e doenças. Aqui eu vou citar para vocês os principais maquinários que estão atualmente no mercado, que são bastante utilizados, mas em determinadas áreas são diferentes das outras. Eu vou explicar para vocês. Os tipos de pulverizadores utilizados está relacionado com o nível tecnológico da fazenda e a extensão do território da cultura. Alguns exemplos de pulverizadores são os costais, o de barras, os autopropelidas e os aéreos. O pulverizador costal é um equipamento carregado pelo operador com aplicação manual ou automática, devido à velocidade de aplicação, limitando a capacidade reduzida do tanque. É ideal para as áreas pequenas ou cultivos em estufas. Esses maquinários costais são mais utilizados para os pequenos produtores, que querendo ou não, eles são costais. Eu já vou até passar para o próximo slide para vocês visualizarem. Aí, ó, para vocês observarem. Eles são costais, eles têm uma capacidade de 20 litros, esse daqui e esse daqui. A diferença entre os três é que esse daqui é manual, ele tem que bombear essa haste aqui para sair água ou a cauda, o veneno que você colocou, ou herbicida, alguma coisa, para esse bico. Já aqui é um elétrico, a capacidade dele também é de 20 litros, mas ele precisa de uma bateria para fazer seu funcionamento. E aqui já é feito pelo motor. E esse galão aqui, ele possui de 12 a 15 litros. Tem uma menor quantidade por conta do peso também, né? Porque, querendo ou não, o motor pesa, o líquido que está aqui dentro pesa. E, querendo ou não, esses aí são mais utilizados por pequenos produtores, como eu falei anteriormente, porque não é necessário você usar um pulverizador de barra para fazer isso, um autopropelido. Igual mostra nas imagens, a maioria é feito em estufas, também em lugares mais declivosos, mas também, se você tiver um custo-benefício, vocês podem utilizar os aéreos, que eu vou mostrar para vocês mais posteriormente. Aqui são os de barra, que ele consiste em uma barra, né, acoplada no... Ele pode ser também tanto de arrasto, que seria dessa imagem aqui, quanto de erguido, que seria esse daqui. Montado, quer dizer, desculpa. Esse aqui seria montado. O que seria isso?
ele é levantado totalmente pelo trator nos seus 3 pontos. E aqui ele é acoplado no trator, mas ele é de arrasto, porque ele possui uma roda. Esse daqui, todo aqui seria o pulverizador. E esses daqui, ele necessita da TDP do trator. Seria da tomada de potência do trator para fazer a fazer soltar a aplicação. Desse jeito aqui. Eles também possuem os bicos. Todos aqui são bicos, ó. Aqui cada um tem os bicos. E também são para grandes produtores, sim, mas eles são bastante utilizados em grandes áreas e acaba sendo mais eficiente que o costal, mas mesmo assim seriam para grandes áreas. E agora, o que são mais vistos, querendo ou não, para os grandes produtores, é os autopropelidas. Os pulverizadores autopropelidas é o mais utilizado nas propriedades e apresenta um sistema de barra e um sistema motriz individual. Não depende da força motriz do trator. Esse método pode alcançar maior áreas e rendimento. Vou até pular para explicar para vocês. Esses daqui seriam os tratores autopropelidos. Esses tratores já vêm, eles são considerados, não depende da força do motriz do trator, porque ele já é um só, entendeu? E aí eles são mais eficientes, as tecnologias hoje estão cada vez mais interessantes, incríveis, porque acaba ajudando muito os produtores em tecnologia, em avanço, é muito incrível. Esse daqui possui uma também com barra, aqui é um tanque, onde que você coloca a cauda, e aqui é onde fica o maquinista. E aí aqui é um motor, tudo mais, são divididos nesses bicos também. E agora tem os aéreos. Esse processo pode ser feito por meio de veículos voadores, como drones, pulverização, helicóptero e aviões. Esse tipo de aplicação ainda é pouco utilizado, porque pouco limitado pelo custo ou baixo rendimento de aplicação, como para os drones. Esse daqui são os monomotores, que eles são utilizados também, mas querendo ou não, todos que eu vou citar aqui, o custo são muito alto e querendo ou não, acaba sendo um problema, porque com alto custo o produtor não tem um rendimento alto, né? E também o que causa muita desistência da utilização de pulverização aérea é a deriva. Porque o avião, ele por ser tem que ficar um pouco mais alto da cultura, se tiver com um vento acima ou também muito calor, acaba que o produto vai chegar aqui, mas ele vai acabar não vai chegar numa quantidade alta, né? Porque ele vai acabar ou evaporando ou sendo jogado para outro local que não era para ser pulverizado, pelo vento que eu posso citar e pela alta temperatura. Então acaba sendo um equipamento que é sim bem utilizado, mas tem que ver as condições climatológicas que vai ter no ambiente e também o custo, né? Se você vai estar apto para pagar isso, tudo mais. Aqui já é os drones. Os drones são bastante utilizados também em regiões com a declividade alta, como eu falei também da bomba costal. Mas a bomba costal ele tem um esforço físico maior para o cara que está te ajudando. E já o drone é mecânico, né? Ele pode ir lá na pulverização de café, por exemplo, soltar a aplicação em cima do café, pode ser num ambiente tanto reto, quanto reto ou quanto com declividade, que ele vai sair melhor. Mas mesmo assim é a mesma coisa do monomotor, que seria o que daqui de cima. O custo é alto. E aí tem que verificar novamente para ver se vale a pena fazer isso. E o terceiro seria o helicóptero. O helicóptero também tem o mesmo funcionamento, os três têm o mesmo funcionamento, que tem uma barra aqui e solta a aplicação, mas também é o mesmo problema, que em determinada região ele pode ser prejudicial por conta da deriva e também da evaporação. E agora vou comentar um pouco com vocês sobre as novas tecnologias. Atualmente, várias tecnologias estão sendo aplicadas no desenvolvimento e uso de pulverizadores, especialmente na agricultura de precisão. Aqui estão algumas tecnologias mais relevantes. Primeiro, é a tecnologia de bicos avançados. O que seria isso? Seriam uns bicos que controlam a vazão com a precisão, mantendo gotas uniformes, independentemente da velocidade da máquina. Então, querendo ou não, se a máquina tiver uma velocidade maior, ele vai soltar a quantidade da cauda, seria do veneno, do herbicida, alguma coisa que você vai soltar,
na plantação em controle certo. E tem uma redução de deriva, que o uso de bicos antideriva e tecnologia como eletrostática ou ar assistido, que aumenta a aderência das gotas às plantas e minimiza a perda. Isso seria muito bom para o produtor, porque acaba que não tem muito gasto, chega num ambiente que fica mais acessível para o produtor, né? Porque ele não vai ter um gasto maior. O outro seria a pulverização de precisão. Eles usam sensores inteligentes, que é um sistema como Weed Scanning e Sea Spray, que usam sensores ópticos ou câmeras para identificar plantas daninhas em tempo real e aplicar defensivos somente onde é necessário, reduzindo o uso de produtos químicos. E também tem um mapeamento de aplicação, integrando como software e drone para criar mapas e taxas variáveis, permitindo ajuste de aplicação com base na necessidade de cada área. Nesse caso aqui, como eu citei o drone aqui, seria, por exemplo, o drone se ele fazer uma análise de onde que o solo está precisando mais de soltar a aplicação, de fazer a aplicação. Então, você vai lá e faz. Esse uso de software ajuda muito, porque no pulverizador autopropelido vai estar a tela lá e vai ver onde vai ser necessário. E aí os bicos de pulverizadores soltam no lugar correto. O controle automatizado e conectados. É um piloto automático e autoguiantes. Primeiramente, vale ressaltar que é de extrema importância, todos os pulverizadores autopropelidos que saem para o mercado, eles já saem com GPS. E isso a gente fala que parece ser bobeira, mas não é. Porque todos os autopropelidos que saem, têm que sair com GPS. O produtor ele vai soltar a aplicação quando tem uma temperatura boa e o vento está baixo, para não acontecer a evaporação do produto químico e também o vento não atrapalhar e jogar na deriva, né? Então, eles já vêm com o piloto automático, porque a maioria das vezes soltam a aplicação à noite. E o produtor, assim, à noite é meio difícil a visualização dele do ambiente. Então, eles vão com o GPS e ficam mais fácil de fazer a aplicação. Eles também possuem o RTK, garantem o alinhamento de precisão e reduzem sobreposição e falhas na pulverização. Esse equipamento RTK é um equipamento que foi produzido pela empresa Trimble. Esse equipamento ele tem uma margem de erro de 2 a 3 centímetros de diferença de cada área. Como eu faço? Eles vão estar numa linha, ele pode ter uma diferença de 2 a 3 centímetros para o lado, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isso é muito bom. E também tem a telemetria e conectiva, que permite monitorar o desempenho, consumo de combustível e localização em tempo real por meio de plataformas online, facilitando a gestão da frota. O controle remoto também, que alguns modelos permitem ajustar via aplicativo ou tablets, melhorando a interação entre operador e máquina. Aqui tem um sistema de monitoramento em tempo real. O que seria isso? Permite que os operadores monitorem a aplicação durante o processo, ajustando os parâmetros conforme necessário para maximizar a eficácia. Então, o que seria isso? Eles controlam pelos computadores, até coloquei uma imagem para ser melhor a visualização de vocês. Eles controlam como está sendo soltada a aplicação, se está sendo eficiente, se está atendendo a necessidade da planta. E aí isso ajuda muito, porque não precisa o produtor ficar indo lá, ver se está sendo bom. Eles já visualizam isso diretamente no computador. Tem também a integração com plataformas de gerenciamento. O que seria isso? É a utilização do software que integra dados de diferentes fontes, como sensoramento remoto, dados meteorológicos e históricos de aplicação, para fornecer recomendações precisas de aplicação. Isso basicamente é a utilização do sensoriamento remoto, que é feito por drones. Eles visualizam onde que a planta está necessitando mais de produtos ou não. Como eu falei, citei atrás, a questão do drone, né? Esse daí pode ser feito pelo NDVI, que é uma reflectância. O satélite manda uma imagem, uma onda, e ela bate na flor, na folha da planta e reflete. Quanto mais tipo assim, mais seca ela tá, menor vai ser a reflectância.
então necessariamente ela está com algum problema, alguma coisa. E nisso eles conseguem visualizar qual que é a deficiência que está acontecendo. Pode ser uma deficiência tanto hídrica, quanto uma deficiência numa plantação, se está faltando algum nutriente ou algo mais. Isso é muito importante. E também tem os de inteligência artificial e machine learning, que seriam análise de dados em tempo real e tomada de decisões automatizadas sobre o momento e a quantidade necessária de aplicação. Isso basicamente se engloba tudo, que eles são, é um software que a inteligência artificial tem também, e acaba vendo o que seria necessário para ser aplicado ou não. Isso aí cada dia mais está sendo desenvolvido. O mercado de trabalho está muito desenvolvendo em cima da inteligência artificial, que está ajudando muitos produtores e dando um maior rendimento. Então, basicamente, a pulverização ele tem um controle de pragas, doenças e ervas daninhas. Ele tem uma consistência na aplicação, que é o de basicamente muito importante, que o produtor sempre almeja nesse ter isso. Resistência aos estresses ambientais, que também pode ajudar muito também. Fertilização foliar, sustentabilidade e, querendo ou não, juntando tudo isso, o produtor vai ter um aumento de produtividade. O sonho de todo produtor é que sua pulverização seja eficiente, que sua planta seja boa, boa é que eu falo, tipo assim, tem uma produtividade maior, tem um rendimento maior, então acaba que sendo que muita gente sonha nisso e a pulverização hoje em dia está aí para ajudar o produtor nisso. E também a tecnologia está cada dia mais avançada e acaba ajudando mais ainda nesses setores. Essas foram as referências, caso alguém tenha alguma dúvida, queira pesquisar. Eu agradeço ao PET a fazer essa apresentação. Aqui estão as nossas redes sociais, se quiserem entrar em contato ou algo assim. Aqui está nosso Instagram, nosso e-mail, se quiser mandar alguma coisa, alguma dúvida, estou à disposição de vocês. E eu agradeço a atenção de vocês, um abraço, fique com Deus.